Obrigada por falar comigo. Rei de prosa. O deslizar pelos trilhos, a potência da máquina a vapor que esparrama fumaça pelos ares, o apito agudo ao chegar ou partir da estação. A modernidade representada pelo trem no início do século XX, hoje é o passado, registrado pela câmera do celular. Uma lembrança da época onde a vida andava mais devagar. As transformações urbanas podem demorar a acontecer, mas elas ocorrem o tempo inteiro. Nas grandes cidades, o ponto de partida para o crescimento sempre é um caminho que leva a outros lugares. Pode ser o mar, um rio, uma ponte ou, como na Serra Gaúcha, a chegada do trem. No início do século passado, as ferrovias eram importantes para o escoamento de mercadorias, levadas de forma rápida e segura por longas distâncias. Por isso, a inauguração da estação férrea em 1910 elevou Caxias do Sul de vila para a cidade, alavancando o desenvolvimento econômico da região. O traçado seguia por Farroupilha e Carlos Barbosa, onde o entroncamento levava até as localidades de Garibaldi e Bento Gonçalves ao norte e seguia para Montenegro e a capital Porto Alegre ao sul. Em 1910, a gente vira uma página da história da colônia Caxias. A gente começa a fazer uma projeção de uma cidade moderna, de uma cidade mais próxima dos centros urbanos, né? Até tem uma característica interessante se a gente for parar para pensar, porque a estrada de ferro para Caxias, ela não era um caminho natural, porque aqui é um ramal de Carlos Barbosa. Isso já mostra que a região ela tinha uma força econômica e uma força política. Na década de 1960, a imagem de progresso relacionada aos trilhos passou a ser associada ao asfalto. O transporte ferroviário entrou em decadência. Prédios e estradas de ferro foram abandonados. Aqui no Brasil, principalmente na década de 40, 50, quando a indústria automobilística começou a se desenvolver e os grandes lemas dos governos eram abrir estradas, infelizmente se deixou o transporte ferroviário de lado. Mesmo assim, os trens deixaram um rastro de progresso, cultura e saudosismo pelo caminho. Saudosismo que foi recuperado principalmente pelo turismo. Subir a bordo da Maria Fumaça é quase uma viagem pelo tempo. O percurso no trem turístico se estende pelos 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa durante 1h30. Muito bom, muito belo, muito cuidado, maravilhoso. A realização do meu sonho de criança, eu sempre quis andar num trem Maria Fumaça e agora eu estou realizando esse sonho. O passeio, ele tem uma qualidade, né, da modernidade de hoje, sem deixar, né, de ter aquele ar bucólico do passado. Eu estou me divertindo. Essa demanda de turistas é exatamente o que pode fazer com que toda a região possa voltar aos trilhos, também visando a mobilidade urbana. Em 2003, o governo federal lançou o Plano de Revitalização das Ferrovias, com o desenvolvimento e a ampliação de sistemas e serviços ferroviários. Isso impulsionou o projeto de um trem regional para passageiros. O trem regional viria a ser mais uma alternativa também para que as pessoas que tenham e precisam e fazem no dia a dia essa locomoção entre essa região metropolitana, principalmente Caxias, Bento, Farroupilha, elas possam ter o trem também como alternativa de transporte. Segundo o estudo de viabilidade técnica finalizado em 2013 pelo Ministério dos Transportes e pela Universidade Federal de Santa Catarina, a alternativa viável para esse projeto é o reaproveitamento de pelo menos 70% do trecho existente. Ao todo, são 62 quilômetros de extensão, com um novo segmento entre Farroupilha e Bento Gonçalves. O investimento estimado na época do estudo era de R$ 285 milhões. A ideia é utilizar como meio de transporte o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, a exemplo do que está sendo implantado no Rio de Janeiro. Ele é um veículo que se adapta muito bem ao meio urbano, um transporte muito seguro, né, com um horário também bastante regular. O projeto segue no papel sem previsão de realização, aguardando um marco regulatório. Hoje o que depende para que isso seja retomado? Pressão política,
articulação, né, envolvimento de toda a região. Realmente é uma iniciativa que depende não só do governo, né, que é realmente o articulador, mas depende basicamente do interesse da iniciativa privada em partir para explorar esse tipo de transporte, né? Enquanto isso, a estrada de ferro na Serra aguarda a próxima viagem. Quem sabe carregando novamente o conceito de modernidade que trouxe há mais de 100 anos.